E aí, gente, tudo beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao dia 2 do No Shape. Estou com o celular na mão aqui, estou conectado diretamente com vocês. Se vocês estiverem me ouvindo bem, me vendo bem, me avisem através dos comentários. Uma homenagem ao Doc, todo de Marcílio, até na fala. Então a gente vai falar hoje sobre treinamento. Toda aquela mística e todas aquelas dúvidas que vocês trazem nos meus stories todo santo dia, a gente vai tratar de simplificar. Estão me ouvindo bem aí? Estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Me ouvindo bem? Só confirma aí para não ficar falando aqui sozinho, hein? Tô de olho aí nos comentários de vocês. Tudo ok? Cádio já falou aqui, ó, tudo ok. Então vamos começar. Quando a gente fala de treinamento, né? Toda a vida que a gente fala sobre treinamento, lembrando que o foco hoje a gente vai falar sobre o treinamento voltado para a estética. Afinal, a minha proposta, a melhoria estética. É lógico que as qualidades físicas, né, as valências físicas, os marcadores de saúde são melhorados. Tudo bem até aí? Mas a gente vai restringir, né, o nosso campo de absorção a como eu melhoro a estética, né, e a força do seu físico. Lembrando que é você magra, né, esteticamente muito bem, e forte em 3 passos básicos. Então os exercícios, eles abrangem, né, um campo tão grande, mas tão grande, que pode ser que ao falar algo aqui, eu deixe de fora algumas coisas e as pessoas, não, mas melhora isso também. Não, eu sei que melhora. Mas a gente vai restringir a nossa proposta, né, de ensino hoje aqui. Tudo bem para vocês? Ficou claro? Então vamos lá. Eu vou ficar com o celular na mão aqui, eu consigo, à medida que falo, acompanhar também os comentários de vocês. Então, pontualmente, em alguns momentos, eu vou pescar alguma coisa, alguma dúvida que vocês tiverem sobre treinamento, sobre emagrecimento, sobre aeróbico, sobre musculação, tudo aquilo que vocês, né, que agonia a cabecinha de vocês podem colocar aqui que eu vou dar uma pescada e a gente vai desenvolvendo a aula. Beleza assim? Quando a gente fala sobre treinamento, a gente precisa passar por princípios. Precisamos entender quais são os princípios do treinamento de força. E os princípios, eles regem. Eles dão início, meio e fim. A gente vai passar um pouco sobre esses princípios aqui agora para vocês. Mas antes disso, eu gostaria de falar que o exercício físico em si, ele é um tratamento não farmacológico. Ele é um tratamento para várias doenças. A gente vai para a parte estética, mas eu sempre gosto de frisar que o exercício, ele é uma das coisas mais impressionantes que a gente conseguiu desenvolver nos últimos anos. O homem se exercita desde sempre em uma porcentagem muito pequena da população, mas essa população ela colhe benefícios, né, infinitos em relação a quem não se exercita. O exercício físico hoje, ele é tratamento não farmacológico para várias doenças. Vocês acompanham aí pacientes com HIV, pacientes com câncer, keratose hepática, enfim, uma série de doenças que são tratadas, né, de maneira direta e indireta com exercício físico. Nossa aula hoje é extremamente importante porque ela pode lhe dar uma coisa que todo dia você perde. É um pouco mais de tempo de vida. Você decide, né? A gente não sabe por quanto tempo perdura, eu não sei quanto tempo você que está me assistindo aí vai durar. Eu posso durar até hoje, posso durar até amanhã, posso durar por mais 80 anos. A única coisa que me cabe é a dúvida e o cuidado. A nós que estamos aqui, somente a dúvida e o cuidado, porque por nós vamos durar. Mas enquanto isso, nós fazemos nossa parte para que a gente possa durar o maior tempo possível. Que a gente possa ao lado das pessoas que a gente gosta, que a gente possa servir e ser útil nessa. Beleza assim? Tranquilo? Então vamos falar sobre os princípios. Qual a base do treinamento de força? Qual a base do treinamento de força? Existem métodos intensificadores, existem métodos de treinamento, ou seja, são formas a qual posso treinar pessoas. E dentro desses métodos, dos princípios de treinamento de força, existem 2 valências que têm que ser levadas em conta. Vou voltar aqui, só um minutinho para vocês aqui. Ó. Diretor, se tiver alguma dúvida aí, você coloca aí que a pessoa colocou, ó, tô com dúvida aqui, que às vezes eu posso não estar olhando para cá. Beleza assim? Vou voltar aqui. Para um resumo, eu deixei aqui um resuminho em pontos que eu não posso deixar de falar com vocês. Como é muita coisa a ser falada, eu pontuei para que eu não deixasse falar o que eu julgo ser mais importante para esse momento que a gente vai vivendo aqui agora. Beleza assim? Se você está assistindo isso por uma gravação, você pode pausar, você pode voltar, você pode assistir depois, mas se você está ao vivo comigo aqui agora, eu peço que você tenha muita atenção nesses pontos que eu vou falar. Beleza assim? Tranquilo? Se eu estiver falando muito rápido, tomar uma água aqui, minha boca não secar.
A camisa ficou bonita, hein, velho? Vamos lá. O treinamento, ele tem dois pontos principais, dois pilares, né, que estão de maneira interdependentes conectados. Conectados de maneira interdependente e direta. Que é o volume de treinamento, ou seja, a quantidade de repetições que você faz de uma determinada tarefa e a intensidade dessa tarefa. Se eu pudesse dizer para vocês, ó, em que eu foco, Bruno? IT, nisso, nesse método, naquele. Você precisa saber o que é um volume de treinamento e uma intensidade adequadas para o seu nível, para as suas capacidades físicas. Iniciantes têm um volume de treinamento adequado, né, uma margem de segurança. Intermediários têm um volume e uma intensidade de treinamento adequados, uma margem de segurança. E avançados, né, têm um piso e um teto máximo ali aproximado de volume e intensidade de treinamento. Esse volume e essa intensidade, a intensidade, veja a intensidade como carga de treinamento, ou seja, é a carga que você coloca na tarefa. Ela parte do princípio, né, da sobrecarga crescente, na maioria das vezes crescente, à medida que você evolui, né, o princípio da sobrecarga, ele também prevê essa evolução de carga e em alguns momentos até a própria regressão de carga para que você trabalhe em outras zonas de treinamento. Então a gente tem volume, intensidade e o princípio da progressão de cargas. Mas esses três princípios eles não funcionam muito bem se não houver adaptação ao estímulo que foi entregue para você e principalmente, isso aqui vai ser tema mais, a gente vai tratar isso de maneira mais profunda amanhã, a gente vai falar sobre permanência, mas que é o princípio da continuidade. Você pode ser excelente em uma semana, mas você pode ser medíocre durante 10 anos. Eu prefiro ser medíocre durante 10 anos, continuar sem parar, até que eu chegue num ponto ótimo, do que dar sprints de excelência por 10, 15, 30 dias, 60 dias para o verão e não conseguir dar continuidade. Então, o princípio da continuidade é basal, é central para o seu desenvolvimento no treinamento. Vou repetir, o princípio da continuidade ele é basal, ele é importantíssimo. É importantíssimo a sua evolução dentro do processo de treinamento. Tranquilo até aqui? Tem alguma dúvida aí, diretor? Tem alguma dúvida aí? Tudo tranquilo? Como esse volume, essa intensidade de treinamento, como que esses estímulos são distribuídos? Eles são distribuídos, eu vou falar de maneira simples para vocês entenderem, num processo que a gente chama de periodização. A periodização nada mais é do que o fracionamento do treinamento em microciclos. Podem ser semanas, podem ser em mesociclos, em mais de algumas semanas, e podem ser em macrociclos, que envolvem grandes quantidades de meses. Então a gente programa para aquele aluno, para que ele navegue dentro dessa onda de estímulos. E quando eu digo onda, é porque um dos métodos de periodização é o tipo de periodização ondulatória. Existe também linear, e geralmente eu uso a ondulatória, onde você navega por estímulos diferentes. Lembra que a gente falou antes sobre métodos de treinamento? E que esses métodos, eles intensificam? Eles vão entrar em algum momento. Mas é importante que o seu corpo, seus músculos, eles sejam expostos a estímulos diferentes. E para cada estímulo, há a predominância do desenvolvimento de uma valência. Seja ela força, potência, resistência. Então, quer dizer que quando eu estou numa zona de treinamento, Bruno, eu só desenvolvo força? Não. Coisas acontecem de maneira independente. Mas há a predominância de uma valência sendo desenvolvida naquele momento da periodização. Quem é minha aluna aí sabe. Digamos, só para vocês entenderem aqui, eu estou num programa de treinamento de um mês, a gente dividiu esse mês em 4 semanas, e aí eu proponho para uma determinada aluna, vou falar aqui de maneira aleatória, que ela faça nas 2 primeiras semanas, de 3 a 4 séries, de 14 a 16 repetições, com intervalos máximos de 70 segundos, porque eu quero que aquela acidose fique permanente e que ela desenvolva resistência e tolerância a essa dor, né, aquele tipo de estímulo.
E aí, quando ela está se adaptando, lembra do princípio da adaptação? Lembra do princípio da adaptação? Eu me adapto e logo eu entrego um novo estímulo para gerar, né, uma nova injúria, um novo desconforto ao corpo. Então o corpo está sempre supercompensando para se adaptar. Eu tiro você, eu te desequilibro, e à medida que eu te desequilibro, você vai ficando treinada, vai se adaptando e eu entrego um novo estímulo. A periodização ela funciona assim. Quando você está se adaptando, quando está ficando gostoso, eu vou lá e mexo com você, tiro você de uma zona de conforto. Então, voltando para o caso da minha aluna. Eu proponho para ela que ela fique em 2 semanas fazendo de 3 a 4 séries, de 14 a 16 repetições. E aí, na terceira para a quarta semana, eu altero o estímulo e aí eu, por exemplo, posso trazer ela para uma zona de força. Eu tiro ela daquela zona, né, de acidose, né, de uma zona bem metabólica, onde aquele desgaste metabólico é predominante, onde há desconforto, e trago ela para uma zona de força. E aí eu peço que daquela terceira e quarta semana ela execute de 3 a 4 séries, de 5 a 8 repetições, com uma carga bem mais alta e com intervalos bem mais altos. Ou seja, haverá pouquíssima presença daquele acúmulo de metabólitos do treinamento, não haverá ardência, ela conseguirá suportar e a gente vai estar desenvolvendo nela uma outra valência física, predominantemente, naquele momento. Então, os alunos eles são motivados porque a todo momento eles estão sendo desafiados com estímulos diferentes. E o corpo, à medida que recebe estímulos diferentes, se adapta, supercompensa e fica mais forte. É basicamente assim que funciona a periodização de estímulos dentro do processo de treinamento. Ficou claro até aí? Se vocês tiverem dúvida, joguem aqui nos comentários que a gente vai fazendo bate-bola e vocês vão entrando na aula. Beleza assim? Vamos do tipo tomar uma água. Diretor, lá tá frio hoje, minha boca tá secando, hein? Mas pode deixar. Eu me adapto. Beleza assim? Método de treinamento. A gente falou no início, mas vamos trazer um calo para cá. Método de treinamento e divisão de programas de treino. Faço um treino, faço 2, faço um treino de superiores e de inferiores, alterno dia sim, dia não. Como que eu divido meu treinamento, Bruno? Como que eu divido meu treinamento? Tenho um professor na academia, ou os professores que me atendem. Eu quero saber como é que eu posso dividir esse treinamento. Eu chego na academia e tem uma ficha lá, não sei se aquela ficha é para mim. O que é que eu faço? Diretor, se você chega na academia, o cara te dá uma ficha, você sabe se ela é mesmo para você? Sabe ou não sabe? Pode falar aí. Não sabe, você não sabe se ela é para você. Você não sabe, você não foi avaliado. Não foi feito nenhum teste de força com você. Não avaliaram suas capacidades físicas. Então fica difícil saber se de fato aquela ficha é mais adequada para você. Se não estão queimando etapas para quando você se adaptar, né? E aí sim, era a hora de jogar aquela estratégia, mas ela foi queimada antes porque ela foi passada para você. A gente vai passar superficialmente sobre isso aqui, mas eu tenho certeza que se vocês prestarem atenção em mim, fica comigo aqui. Fica comigo, isso aqui é ponto central da live. Comigo, conecta aqui comigo. Os métodos de treinamento e a divisão de treino, elas são adaptadas ao nível de treinamento do indivíduo. Somos 3 pessoas aqui nessa sala, imagina. Eu, o diretor e um amigo meu que está aqui no fundo. Beleza? Imagina que nós temos 3 níveis, né, de aptidão física totalmente diferentes aqui. O diretor iniciante, o Lucas é um intermediário e eu sou um indivíduo avançado, ou quiçá um atleta de alto rendimento. Beleza assim? Puxei logo o melhor para mim, né? Hein, diretor? Sacanagem, né? Puxei logo o melhor para mim, né? Eu sou logo atleta de alto rendimento. Então vamos lá. Imagine que existem 3 indivíduos e que você, que está me vendo aí agora, tem quantas pessoas na sala? Só para ter ideia. 36. E que vocês, 36 que estão aí, mais essas centenas que estão vendo essa parte de gravação, porque vocês vão ver isso aqui na gravação, vai chegar a você em algum momento, você vai estar vendo isso através de uma gravação. E você se encaixa em uma dessas classes, ou iniciante, ou intermediário, ou avançado. Bruno, como é que eu sei se eu sou iniciante, se eu sou intermediário, se eu sou avançado? A literatura classifica essas pessoas por tempo de treino ininterrupto. Ou seja, as pessoas que têm mais de 12, 20 meses de treinamento de força de maneira ininterrupta, geralmente estão ali classificados entre intermediários, né? Entre intermediários e avançados. Avançados, mais de 3, 4 anos de treino de maneira ininterrupta. E entenda de maneira ininterrupta com pouquíssimas pausas. Ou seja,
ele se expôs tanto ao treinamento e o corpo dele se adaptou a basicamente quase todos os estímulos. Então ele já está num quadro ali bem avançado e aí é hora da gente começar a mexer com os métodos intensificadores, que eu não vou falar sobre eles agora. Vamos ficar só na divisão de treino. Imagine que você que está aí é um iniciante. Você tem pouca coordenação motora, você ainda não consegue coordenar alguns movimentos, tem dificuldade de receber um direcionamento verbal. Eu peço para você mexer esse pé e esse braço, você tem certa dificuldade, você não consegue dissociar os membros, há pouca presença de força. A fadiga chega muito perto, você chega a pontos de fadiga de maneira muito rápida, ou seja, você percebe que você está começando, você sabe que você está iniciando e você olha e faz, eu faço isso há pouco tempo. Eu faço isso há pouco tempo. Tanto eu... Só para vocês entenderem onde é que vocês estão, tá? E imagina que você vai fazendo isso, você vai gostando, seu corpo vai se adaptando, você simplesmente não para, você vai no mínimo 3, 4 vezes por semana na academia. Chega um determinado momento em que boa parte dos movimentos que foram propostos para você em outrora começam a ficar fáceis. E aí o seu professor começa a te desafiar, combinando alguns treinos, entregando alguns estímulos mais intensos. E aí você se adapta, se adapta. Durante todo esse período de um ano, eu estou falando aqui, imagine que eu falei tudo isso aqui em um ano. Uma pessoa se desenvolveu. Isso foi um ano de treinamento. Você saiu de iniciante para mais ou menos intermediário. Durou mais ou menos um ano. Nos primeiros 12, 16 meses, boa parte das pessoas, e aí o que vai determinar se você vai pular muito rápido de iniciante para avançado é o seu tempo de treinamento e a sua frequência. Porque imagine que uma pessoa treine 3 vezes na semana, um iniciante. Tá? 3 vezes na semana, em um ano ela vai fazer quantos treinos? Pô, a matemáticazinha aqui, caceta, a gente devia ter feito essa conta antes, hein? Então, assim, imagina que ela vai treinar lá 150 vezes no ano. Tá? Vamos fazer essa conta aqui bem aproximada. E aí, imagina que de repente, essa pessoa que é iniciante, você que está me vendo agora, cismou das bolinhas e começou a treinar 7 vezes na semana, do início até o fim. Ou seja, a sua frequência e a sua exposição ao treinamento, proporcionalmente falando, foi 2 vezes maior do que aquele indivíduo que treinava 3 vezes por semana e não mudou a sua frequência. Então, à medida que você é frequente, o seu volume de treinamento e sua exposição ao treinamento de força vão te colocando, né, em classes diferentes. Você progride mais rápido que todo mundo. Ou seja, se eu estudo mais, a tendência é que eu fique mais inteligente que boa parte dos meus alunos, dos meus amigos. Para quem quer passar no concurso, a regra é que geralmente o primeiro colocado é aquele cara que estudava 10, 14 horas por dia. Existem exceções, tudo bem, o cara é um gênio. Mas geralmente quem se expõe mais ao estímulo, né, evolui mais rápido. Então, além da classificação por tempo de exposição ao treinamento, ou seja, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, a frequência é um ponto que deve ser observado. Então, alunos iniciantes intermediários que são extremamente frequentes tendem a se adaptar muito rápido ao treinamento e tendem a avançar, né, para níveis superiores muito mais rápido do que pessoas que têm frequência constante. Então, nesse início, eu sempre costumo dizer isso nos stories, nesse início, 95% de vocês, para não dizer todo mundo, não precisaria ter mais de 2 tipos de treino. A gente chama de treino AB. Eu vou simplificar para vocês entenderem. Da cintura para baixo, membros inferiores, ou seja, você vai treinar a sua perna, e aí você pode incluir o core, o abdômen ou não, e depois você vai treinar o tronco, peitoral, membros apendiculares, costas, enfim, toda essa musculatura que reveste o tronco. Peito e costas, deltoides, bíceps e tríceps e antebraço. Então, o que seria um treino AB? Seria um treino de tronco. E aí você pode escolher onde é que você coloca, né, o fortalecimento do core, se coloca no dia de tronco, ou se coloca no dia de membros inferiores, e um dia de membros inferiores. Ou seja, você tem 2 treinos que serão alternados. Dia sim, dia não? Dia sim, dia não. Mas dia sim, dia não no iniciante vai deixar ele muito dolorido? Vai. O que é que a gente faz? A gente treina dia sim, pode dar pausa. Dia sim, dia não, dia sim. Dia sim, dia não, dia sim. A gente deixa uma frequência semanal menor, porque se de repente o cara que nunca pegou numa barra decide treinar 7 vezes por semana, adivinha? Ele vai se machucar. Vai se machucar do que eu falo daquela dor muscular de início tardio, né? Aquela velha demite. Então, se eu exponho o iniciante a uma frequência muito alta, ele acaba saindo. Haverá uma taxa de evasão porque a dor muscular não permitirá que ele treine no dia seguinte. Então, a gente está falando de um caso bem principiante mesmo, onde aquele indivíduo precisa ter a sua frequência controlada. A gente está falando de indivíduos que passaram por um processo de readaptação, de adaptação ao exercício.
São aqueles 2, 3 meses ali que geralmente é nessa faixa de tempo aí onde a fuga das academias acontece, né? 90%, 9 em cada 10, olha esse dado aqui que interessante. 9 em cada 10 matriculados na academia. Isso é dado, tá, gente? Isso é dado, não estou criando. 9 em cada 10 desiste nos 3 primeiros meses. Ou seja, cada 10 pessoas que matriculam-se na academia, 9 delas desistem, né, no primeiro trimestre. Para mim, um dos pontos mais críticos. Da mesma maneira que a maioria das empresas fecham no primeiro ano, né, a maioria de vocês desiste no primeiro trimestre. Vocês fecham mais rápido que a empresa, né, gente? Vocês estão de brincadeira. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar esse indivíduo numa fase de readaptação. Boa parte dos alunos que voltaram agora no período da pandemia estão passando por um período de readaptação, porque o destreinamento acontece de maneira muito rápida. 15 dias, 20 dias e você está destreinado e precisa passar por um processo de readaptação, então você vai acabar sentindo muita dor. Então vamos falar sobre divisão de treino para a gente fechar essa ideia e partir para o próximo tópico. Boa parte de vocês, do iniciante ao intermediário, estariam muito bem, e eu vou dizer por que vocês estariam muito bem. Vocês estariam muito bem num treino AB. AB. Né? Vocês estariam muito bem num treino AB. Vocês não precisariam treinar de maneira isolada, nenhum grupamento muscular, a não ser que haja uma necessidade estética, mas quem avalia isso é o treinador, tá? Não é você. Você chega para ele e diz, ó, eu estou treinando 2 vezes na semana, a gente está fazendo puxadas, empurrando, treinando membros inferiores, não estamos isolando nenhuma musculatura. Mas assim, a aparência do meu físico pede que eu tenha mais deltoide, sabe? Porque eu não tenho volume de deltoide nenhum. Então eu queria que você me ajudasse nisso. Então, dentro de um treino AB, você não precisa fazer um treino ABC só porque o deltoide precisa ser melhorado. Dentro de um treino AB, para o iniciante e o intermediário, você dá ênfase na musculatura do deltoide. Ou seja, você trabalha de maneira localizada, mas você não precisa tirar aquele iniciante, aquele intermediário, e acredito, boa parte de vocês estão nessa zona de iniciante e intermediário, vocês não são avançados ainda, tá? Vocês não precisariam sair do treino AB. Bruno, por quê? Por que você está dizendo que eu tenho que ficar no treino AB? Se todo mundo na academia está treinando ABC. Melhor. A minha amiga está dividindo o treino de perna em anterior e posterior. E ainda tem um dia de ênfase em glúteo. Já viu isso, diretor? Mulher divide a perna em 3, cara. Eu vou até tomar uma água com essa. Peraí, segura aí. Eu divido o treino. Vamos lá. Existe um problema nisso aí. Mas é um problema para todo mundo? Não. É um problema para a maioria dos iniciantes intermediários. Eu vou chegar nisso. Lembra que lá no início... Desculpa. Lembra que lá no início a gente falou que as principais variáveis do treinamento de força é o volume e a intensidade? Principalmente o volume, ou seja, a quantidade de séries por articulação ou grupamento muscular que você executa semanalmente. Existe uma faixa ótima. Tá? Qual a característica principal do iniciante e do intermediário? A baixa frequência. Ou seja, eu preciso de um volume, mas eu tenho uma baixa frequência. Eu preciso repetir muitas séries numa semana. Quando eu digo muitas séries aí, vamos lá, de 30 a 40. Bruno, não estou entendendo. Muita série como assim? Imagine que se eu tenho que estar, mais uma vez, está dividido em treino AB, tronco e membros inferiores. Para membros inferiores, imagina que você tem que fazer 30 séries. E aí 30 séries conta uma série de cada exercício. 4 séries de leg, 4 séries. 4 séries de extensora, faria 8. Mais 4 séries de agachamento, Bruno, 12. Mais 4 séries de stiff, 16. Ou seja, eu tenho que bater um volume total semanal de treino entre 30 e 37 séries, digamos assim, para membros inferiores. Né? 30 e 37 séries. É uma margem de segurança, tem pessoas que fazem mais. Entre 30 e 37 séries para membros inferiores. Só que num treino eu percebi que eu só consegui fazer 12. Se eu tenho um treino AB e eu tenho uma frequência moderada, eu consigo repetir aquele treino e aumentando o meu volume. À medida que o treino está muito dividido e você é uma pessoa iniciante intermediária com uma frequência reduzida, você se expõe, né, a sua articulação e os seus grupamentos musculares se expõem menos vezes na semana. Ou seja, às vezes o seu treino está tão dividido que você não consegue bater o volume semanal. Por quê? Porque você não é avançado. Então o que acontece? Como a frequência da maioria é baixa,
a gente precisa reduzir a divisão de treino para que aquela musculatura ou aquela articulação seja exposta mais vezes e para que esse indivíduo tenha um volume mínimo aceitável de treinamento. Faz sentido para vocês? Diretor, faz sentido para você? Faz sentido para você, Lucas? Vai, né? Eu espero que faça para vocês também. Então, o que acontece? Por que eu divido a B? Por que você tem que ficar B? Porque se você tem um treino A, B, C, D, você tem 4 treinos e a sua frequência semanal na academia. A, B, C, D, 5? Diga, Lu, diga. A, B, C, D, E. Digamos, eu conheço ficha de iniciante A, B, C, D, E, tá? Treino peito na segunda, treino a coxa na terça, só quadríceps na quarta, na quinta pega posterior de coxa, como se pudesse isolar tudo isso, e na sexta ela faz core. Um exemplo aqui. O ombro, né? Dá ênfase no trapézio. Se ela falta um dia, adivinha? Quando é que ela vai treinar essa musculatura de novo? Quando? 7 dias depois. Então assim, Bruno, beleza, eu entendi que eu tenho que ficar AB porque eu tenho que ter um volume mínimo por articulação e grupamento muscular. Eu me exponho mais vezes e ao me expor mais vezes, eu me adapto mais rápido. Você muda mais rápido os meus estímulos, meu corpo supercompensa, eu fico mais magra, eu fico mais forte. Eu entendi até aí, tudo bem. E quando eu dividir? Quanto que eu faço 4 treinos? Quanto que eu faço 5 treinos? Quanto que eu faço 3 treinos? Quando é a hora de fazer isso? Quando esse indivíduo já transitou ali, né, do intermediário final e está começando a se tornar um cara avançado. Ele está com muito tempo de treinamento, ele já tem bagagem, ele já tem disciplina, ele já tem uma frequência, ele vai nos dias que chove, ele vai nos dias que ele não está bem. As meninas vão nos dias que estão com TPM, ou seja, aquilo já faz parte da vida dela. Apesar dela não amar, né, porque gostoso mesmo é pudim, que eu gosto de dizer, gostoso é pudim de leite, né? É uma delícia aquilo ali. Mas a gente tem que treinar, né? E muita gente sabe porque tem que treinar, isso já está internalizado, é uma pessoa frequente, é uma pessoa que não falta. Aí sim, se é uma pessoa que tem bagagem, significa que essa pessoa consegue suportar aquele volume de treino que para você, que é iniciante intermediário, teve que ser fracionado porque você não conseguia fazer 30 séries dentro de um único treino, levaria um pouco mais de tempo, cobraria muito o seu corpo e quebraria você no meio. Aí o que é que essa pessoa? Essa pessoa que é avançada, ela já tem bagagem. Ela já consegue suportar mais tempo, ela já consegue suportar mais carga, ela já fica dentro da sessão de treino, né? Ela consegue finalizar uma sessão de treino volumosa, densa. Ah, mas tem dia que eu não tenho tempo. Aí você pega o avançado e deixa o treino dele denso. Como? Diminuindo o intervalo e colocando método de treinamento. Ou seja, ela vai estar sendo machucada o tempo inteiro. Então, foi meia hora, mas foi meia hora sem intervalo. Esse indivíduo, sim, precisa ter seu treino dividido porque as suas necessidades estéticas, fisiológicas já são outras. As adaptações são outras. E aí eu pego esse indivíduo que já suporta um bom volume, que já suporta uma boa intensidade e começo a localizar ele por grupamento muscular. Eu consigo, por exemplo, eu hoje consigo treinar só o meu peitoral e parte do meu deltóide anterior e tríceps num dia só. São os músculos que estão no jogo quando eu estou empurrando carga à minha frente. Então eu consigo localizar por grupamento muscular ou por articulação porque eu consigo suportar maiores volumes de treino e maiores intensidades dentro de uma única sessão. E como eu treino de segunda a domingo, eu tenho 7 treinos. Ou seja, eu repetirei esse treino que eu fiz na segunda-feira, no mínimo mais uma vez. Ou seja, além de suportar um bom volume dentro de uma única sessão, eu ainda consigo repetir essa sessão, deixando esses volumes semanais ainda mais altos. Fez sentido para você, diretor? Fez e tem pergunta. Tá legal aí? Tá tranquilo? Tá fácil para vocês? Vou dar uma olhada nas perguntas aqui. Vamos já, vai chegar já aí sobre emagrecimento e musculação, tá? Larissa colocou, agora tá explicando por que Lucas... vamos lá. Juliana, na divisão de treino, puxar e empurrar, a falta de descanso não prejudica, uma vez que você treina inferiores todos os dias? Não, Ju, não. Por quê? Porque a intensidade está adaptada para você que é iniciante e treina B. Você entende? O tempo de descanso é proporcional à injúria que você causa no grupamento muscular. Se eu noto que você é uma pessoa que está pedindo, seu corpo está pedindo mais carga, está pedindo mais volume, o que é que eu vou fazer? Eu aumento o descanso, porque senão você não suporta o volume. Mas acredite, o volume semanal é importante. E o volume semanal no treino AB, para você, que é minha aluna, está sendo batido. Mas as intensidades estão moderadas. Eu sei que a carga está baixa.
né? Baixa, lógico, ajustada, moderada para você que está retornando agora. Se você é um indivíduo que está comigo há um ano, sem falha, pum, 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 a tendência é que eu vá aumentando o volume de treinamento, que eu vá estimulando você a progredir carga proporcionalmente. Lembra do princípio da progressão de carga? E aí, à medida que eu mexo no volume, que eu mexo na intensidade, a gente precisa de fato aumentar o tempo de descanso da musculatura. Tá? Mas isso é uma dose que não tem um número fechado. A literatura estipula ali 48 horas. A depender do volume da intensidade, às vezes 72. Já existiram treinos em que eu fiz 2 horas de treino que eu precisei de 6 dias para me recuperar. Então, é questão de dose e resposta, tá, Ju? Vocês entenderam a pergunta da Ju, né? É uma questão de dose e resposta. Eu tenho certeza que com volume e intensidade adequado, você treinando dia sim, dia não, dá tempo sim da sua musculatura se recuperar. Tá? Eu já fiz isso comigo, inclusive, na fase de readaptação agora. Então dá tempo sim da sua musculatura se recuperar. E outra coisa interessante, ó, olha, Ju, olha que coisa interessante. Você pode repetir, inclusive, o treino de perna no outro dia. Contanto que o volume total semanal não seja extrapolado. Digamos que você tinha 30 séries semanais para fazer, né? E aí, por algum motivo de trabalho, ou seu filho está doente em casa, você conseguiu entregar só 10 séries naquele treino e teve que sair. O que você pode fazer? Você pode terminar o treino no outro dia. Você pode entregar mais uma carga de volume, mais uma carga de intensidade, sem necessariamente treinar um tronco. Isso pode ser feito também. São particularidades que vão sendo adaptadas à rotina, né? E são feedbacks que são trocados, são retornos que são ajustados entre você e o seu treinador. Que graças a Deus, no caso, sou eu. Vamos lá. Mais uma pergunta aqui. Vê se tem aqui. Isabela. Posso fazer o treino AB dividindo superiores e inferiores na mesma? Eu acho que é isso que a gente está falando, Bela. A gente está falando justamente sobre isso. Essa é a síntese desse segundo momento da nossa aula hoje. Boa parte de vocês não deveria fugir disso por muito tempo. Vocês deveriam ficar aí. Fala aí, diretor. Fubari. Não, ela falou AB. AB não é Fubari. Ela falou assim, ó, membros superiores e inferiores. Tá? Superiores e inferiores. Do jeito que eu estou falando aqui. Você divide AB. Treino A, superiores, tronco. E treino B, membros inferiores. Dá para fazer assim tranquilamente e ficar alternando dia sim, dia não. Tá bom? Se você sentir que não recuperou, dá uma pausa. Não tem problema. Dá uma pausa. Significa que a carga de treinamento está alta para você e que o volume está inadequado. Eu geralmente tenho esse cuidado de trocar essas informações com minhas alunas. Eu estou sempre perguntando como é que foi o treino. Embaixo do aplicativo, né, de consultoria, as meninas sempre me dão um feedback. Sempre me dão um feedback. Ó, o treino foi muito forte. Ó, o treino foi assim. Olha, eu me dei muito bem nisso. Isso aqui eu não desenvolvi muito bem ainda. Estou com dificuldade nesse exercício. Então, esses feedbacks, né, como boa parte... Dieta das respostas. Lembra que a gente falou na aula de ontem? A gente falou na aula de ontem com o Matheus que muitas vezes vocês precisam, se não tiver um direcionamento, de tentativa e erro. Dose-resposta. Vocês vão testar sozinhas e aí, como vocês não têm esse refino, né, esse olho técnico, pode ser que vocês tentem mais vezes e errem mais vezes. Faz sentido para você? Beleza? Tá respondendo a sua pergunta? Vê se tem mais alguma aqui. Olha que boa pergunta aqui, ó. Eu não gosto de aeróbico. É necessário? Boa pergunta. A gente vai entrar nesse segundo tema daqui a pouquinho. Eu não gosto de aeróbico. É necessário? Se for, é melhor antes ou depois do treino? Vamos lá. Boa pergunta. Vamos entrar num segundo momento. Num segundo momento. E aí, eu vou voltar mais uma vez para alguns pontos aqui. Sempre que a gente fala sobre queima de gordura, emagrecimento, algumas coisas vêm à cabeça de vocês. Posso dizer qual é? Suor extremo, queima calórica, sensação de desgaste, dor. Se não tiver nada disso, o treino foi ruim e o emagrecimento não está acontecendo. Se você não suou, meu Deus, não valeu nada, diretor. Perdi meu dia. Não funciona assim. Tá? Vamos esquecer isso. Da mesma maneira que a gente falou sobre alguns mitos de dieta ontem, né? Sobre só vou ter que comer salada, carboidrato à noite engorda. Existem alguns mitos de treinamento, principalmente no emagrecimento, voltado para a estética, né? Quando a gente fala voltado para a estética, o emagrecimento é saúde, mas digamos que o que te motivou a resolver esse pequeno problema foi a estética. Você queria ficar mais bonita, mais magra e mais forte. Tudo bem. Tudo bem. Nobre demais o seu motivo, inclusive. Você não precisa sair esbagaçado da academia. Você não precisa de aeróbico todo dia. Você não precisa ficar contando calorias. A gente vai falar sobre esse tema agora. Você não precisa estar no relógio. Ih, só deu 80 calorias. Não vai dar. Ou foi treinar na academia para queimar as calorias, achando que aquilo ia ser compensado porque você comeu 200 calorias no dia anterior e agora você ia queimar.
Presta atenção agora, hein? Segundo ponto extremamente importante da live. Fica comigo aqui. Treinamento é sinalização. Tá? Tudo que a gente faz aqui fora com o nosso corpo, todo estímulo que eu entrego para ele aqui fora, seja através da boca, comendo, ou seja através da injúria mecânica, submetendo ele à carga e ao desgaste, sinaliza para ele uma resposta. Ou pegue para ele uma resposta. Então aqui fora eu sinalizo e espero que o meu corpo reaja da maneira prevista. E qual é essa maneira prevista? Por que a musculação emagrece? Por que ela funciona? Por que eu não preciso de aeróbico? Por que eu não preciso de aeróbico em 90% do tempo? Em que momento o aeróbico vai entrar? A gente vai chegar nisso. Se eu preciso de aeróbico, é necessário? Não, não é necessário. Aeróbico não é necessário para o emagrecimento. Ele é necessário para muitas outras coisas. Se você quer ser um corredor, quer correr uma meia maratona, quer correr 5 km, quer completar a prova no final de semana, quer participar de uma corrida com o marido, se você quer melhorar especificamente o seu condicionamento cardiorrespiratório para um TAF, se você, na sua profissão, na sua labuta diária, se o seu cardio é exigido, louvável que você treine, louvável que você corra, louvável que você reme, louvável que você trabalhe exercícios aeróbicos de baixa, média e alta intensidade. Não tem problema nenhum, contanto que o seu objetivo seja específico, seja esse. Se você está aqui e precisa emagrecer, ficar forte, durinha, bonita, bumbum duro, perna ajustadinha, precisa entrar numa roupa, precisa estar bonita, você não precisa de aeróbico. Boa parte do tempo você não vai precisar disso. Tá? Você vai precisar de musculação. E por que ela funciona? Por quê? Vou falar agora. Uma água aqui que minha boca está seca. Vou já para as perguntas aqui, tá? Vamos lá. Uma das partes mais importantes e que você não consegue tangibilizar, eu costumo falar que por que as pessoas são viciadas em Apple Watch? Por que vocês são viciados em Apple Watch? Porque o Apple Watch, de certa forma, entrega para você um saldo, um extrato. Ele consegue materializar o seu esforço em um número. E aí você olha e faz. Foi bom. Foi ruim. Foi médio. Podia ser melhor. Ao tangibilizar o seu esforço, né, o Apple Watch, ele prende você naquilo ali e cega você para o que de fato importa. E o que de fato importa, Bruno? Lembra que eu falei que o treinamento de força, a injúria mecânica, né, essa é a magia do treinamento de força, é sinalização? E é sinalização hormonal. Então existem algumas alterações. Existem algumas alterações. Joga na tela aí, diretor. Pra galera entender. Vamos botar o ponto para vocês entenderem. Grava isso aí. Escreve isso aí. Isso é importante, hein? Escreve que isso é importante. Existem alterações hormonais geradas pelo treinamento de força. O treinamento de força, ele promove alterações hormonais, respostas hormonais do seu corpo. E essas respostas hormonais, eu vou repetir, tá? Essas respostas hormonais criam um ambiente extremamente favorável ao processo de lipólise, de queima de gordura. São hormônios que modulam o seu corpo, não é suor. O suor modela, ele modula a sua temperatura, ele controla a sua temperatura, mas o suor não é a gordura saindo do seu corpo, minha filha. Abençoada ou abençoado que está aí do outro lado. O suor não é a gordura saindo do seu corpo. O suor é só o seu corpo tentando regular a temperatura, né, que está sendo aumentada porque a atividade física está extenuante. Então o corpo compensa, né, ajustando a temperatura para você não bater o motorzinho, né, para você não morrer. A temperatura interna tem que ser mantida e por isso há essa troca com o meio. Então o suor não é a gordura saindo do seu corpo. O suor é o seu corpo regulando a sua temperatura mediante a atividade e a intensidade que você está entregando para ele na tarefa proposta. Beleza até aí? Diretor, falhou aí aquele slide? Falhou, né? Sem pró. É ao vivo é assim mesmo, diretor.
Ao vivo é assim mesmo, não tem problema não. Tem problema não. Vou falar agora aqui. Vamos lá. Bruno, quando eu empurro a carga, quando eu estou no supino, quando eu estou no leg, quando eu estou morrendo embaixo de uma barra do agachamento, o que está acontecendo com o meu corpo naquele momento? Por que eu emagreço? Por que eu vejo as meninas que não fazem aeróbico? Eu vou encher o saco de vocês, né, com isso, tanto aqui nessas aulas, como nos meus stories. Se você ainda não me segue no Instagram, direto cadê meu Instagram aqui embaixo? Se você ainda não me segue no Instagram, se você está vendo isso através de uma gravação, né, ao final dessa live, ao final dessa aula, você faz o quê? Você vai lá e me segue. Que aí lá a gente vai ficar reforçando esse tipo de conteúdo com vocês e isso uma hora vai entrar na tua cabeça. Quando você está treinando, quando seu corpo está sendo submetido ao esforço, eu separei uma lista aqui, né? Existem centenas, gente, centenas de hormônios em ebulição, né? Trabalhando para que o seu corpo otimize todo aquele processo, seus sistemas funcionem melhor, para que você respire melhor, para que o seu batimento cardíaco seja acelerado, para que o sangue circule, para que você consiga oxigenar o seu cérebro enquanto você está ali, naquela injúria, naquele desespero. Eu separei 5 pontinhos aqui que são extremamente importantes e aí vocês começam a entender como é que funciona basicamente o jogo, tá? Sempre que você é exposto à injúria mecânica, sempre que você é exposta à carga, sempre que você está fazendo treinamento de força, não só na hora, mas depois, naturalmente, a gente tem 5 pontos aqui: GH, que é o hormônio do crescimento, catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, endorfinas, que são opioides, e aí é onde vem aquela sensação de bem-estar, e é por isso que, de certa forma, o exercício acaba parecendo um vício para certas pessoas, porque essas substâncias são liberadas. Eu vou explicar como elas funcionam dentro do emagrecimento para você já já. E a gente tem os hormônios que têm uma ligação direta também com a alimentação e que se conectam diretamente também com o exercício, que é a insulina e o glucagon. Então, esses hormônios que são extremamente importantes para o processo de lipólise, né, têm sua produção alterada para mais, jogadas para cima, à medida que você se expõe à carga, à medida que você se expõe ao treinamento de força. E é por isso que ele é tão eficiente no processo de emagrecimento e construção de um físico bonito. E principalmente, de um físico forte. Vocês conseguem entender que olhar para o Apple Watch é mais fácil? Porque tudo isso que está acontecendo dentro do seu corpo, toda essa ebulição hormonal que está ocorrendo dentro do momento de treinamento e depois do treinamento, porque essas adaptações hormonais elas são crônicas, elas acontecem horas e horas depois, seguidas, ou seja, aquilo está acontecendo, a mágica está acontecendo lá dentro. Vocês não conseguem mensurar, vocês não conseguem ver, é tudo invisível. E por ser invisível, é natural que vocês não deem atenção devida. E é por isso que eu estou aqui. Para dizer para você que é basicamente isso que acontece. Como que o GH entra muito bem? O GH é um potente hormônio anabólico, extremamente anabólico, hormônio de crescimento, né? E à medida que você excreta maior quantidade de GH, e aí o GH é produzido a partir da intensidade do exercício, quanto mais intenso, quanto mais frequente, né, mais você produz GH, IGF-1, fatores de crescimento, enfim, outros hormônios. Eu vou me ater só ao GH, melhor o seu processo de lipólise, melhor a quebra dos ácidos graxos, né? Mais eles vão para a corrente sanguínea, mais você transforma esses ácidos graxos, essa gordura, em água e CO2. É assim que seu corpo ele vai tirando essas suas reservas de gordura, né? Mas para tirar as suas reservas de gordura, você precisa que alguns hormônios estejam sendo produzidos. Desculpa, pegou aqui. Estejam sendo produzidos e, principalmente, estejam sendo excretados de maneira frequente e regular. Aí é onde entra o princípio da continuidade. Quanto mais você faz, mais você se expõe ao hormônio. Quanto mais você se expõe ao hormônio, mais benefícios, mais magra, mais forte você fica. Catecolaminas, adrenalina e noradrenalina. Participa diretamente, gente. Diretamente. Tudo isso que eu falei aqui, né? Todos os que eu falei aqui têm uma ligação direta com algum elemento do processo de emagrecimento. As catecolaminas, né? A adrenalina e noradrenalina, elas facilitam o processo de liberação dos ácidos graxos na corrente sanguínea. Quando eu digo ácidos graxos, né? Vamos simplificar aqui para vocês, gordura, né? Boa parte dos ácidos graxos são produzidos lá, né? Dentro dessas células de gordura, ali naquele tecido adiposo. Então, adrenalina, noradrenalina,
e outras catecolaminas, né? A gente pegou essas principais aqui, que são as mais excretadas dentro do exercício físico e também no pós, facilitam o processo de liberação dos ácidos graxos na sua corrente sanguínea. Ou seja, todos esses hormônios, pontualmente, participam de uma sinalização específica que deixa o seu corpo pronto para emagrecer. Mas na cabeça de vocês, o emagrecimento acontece à medida que você corre e sua. Não é assim que funciona. Não é assim que se deixa um corpo magro e forte. Você deixa o seu corpo magro e forte, submetendo ele à sobrecarga e submetendo ele, o seu corpo, à produção de hormônios específicos que facilitam o processo de emagrecimento e hipertrofia. Tá claro até aí? Eu tenho alguma pergunta específica com relação a isso aqui? Vamos lá. À medida que você se exercita, existe um hormônio extremamente importante que você tem que ser muito sensível a ele. É a insulina. Tá? A insulina, ela tem um papel importante na alimentação. E é por isso que você escolhe um alimento em detrimento ao outro. Porque existe uma carga, né, e um índice glicêmico em cada um. E cada alimento, vamos lá, imagina que eu comi 200 gramas de sorvete. Aqueles 200 gramas de sorvete pedirão ao meu corpo, né, uma reação. Eu estou sinalizando para ele, 200 gramas de sorvete. E aí ele reage para mim e coloca assim, X quantidade de insulina. Mas se eu sinalizo diferente, e se eu digo 200 gramas de sorvete, não. 200 gramas de inhame. Aí, quando esse inhame chega no meu corpo, o meu corpo faz, ok, então vou colocar 10 vezes menos insulina, porque o inhame não precisa disso tudo. Então, eu entrego a mensagem para o meu corpo e ele reage proporcionalmente ao que eu sinalizei. Então, dieta é sinalização, treinamento é sinalização. À medida que eu treino, à medida que eu me exponho ao treinamento de força, à medida que eu faço força e progrido carga, à medida que eu sou frequente, à medida que eu evoluo, a minha sensibilidade periférica à insulina melhora. No momento da atividade física, parte desse hormônio, parte da excreção desse hormônio começa a ser diminuída. Quando ela é diminuída, eu me exponho menos a ela. E a insulina, ela tem um papelzinho obesogênico aí. Eu me exponho em demasia a ela, deixo o quadro perfeito para o acúmulo de gordura. Tá? O cenário fica todo montado para que eu acumule gordura. É por isso que geralmente pessoas resistentes à insulina têm facilidade de acumular gordura ou já estão acima do peso. E aí fica sempre a discussão na literatura quem veio antes, né? O ovo ou o orifício da galinha. Ele ficou resistente à insulina porque engordou? Ou ele engordou porque primeiro ficou resistente à insulina? A literatura fica discutindo isso, a gente não vai entrar nessa discussão aqui. O que você precisa saber é: exposição constante à insulina gera um quadro perfeito para o acúmulo de gordura no seu corpo. E o exercício faz o inverso. No momento do exercício e no pós-exercício, a insulina cai e sua sensibilidade periférica, desculpa a tosse, tá, gente? E sua sensibilidade periférica a esse hormônio melhora. Ou seja, quando ele for produzido, o seu corpo estará pronto para que a chave, insulina, coloque aquele açúcar que está na corrente sanguínea para dentro da célula, para que aquele açúcar não fique lá na corrente sanguínea e acabe virando reserva de gordura. Então, o que é resistência à insulina? A resistência à insulina nada mais é que o seu pâncreas produz normalmente a insulina, só que a sensibilidade entre a insulina e os receptores da célula não existe mais. A sua célula não entende que a insulina está querendo colocar o açúcar para dentro dela. Então, você fica com a glicemia alta porque é resistente, As suas células são resistentes a esse hormônio. Então, quanto menos você se expõe ao hormônio, melhor para você. Quanto mais sensível ao hormônio, melhor para você. E o exercício físico, adivinha? Meu Deus do céu, nossa, meu Deus, como diz o Panda, melhora tudo isso. Então, vocês percebem? GH aumentando o processo de lipólise. Catecolaminas facilitando o fluxo de ácidos graxos para a corrente sanguínea, transformando gordura em CO2 e água. Consegue entender isso aí? Me expondo menos à insulina, cria um quadro ótimo de resistência. Os alimentos são absorvidos, a energia vai para dentro da célula, o meu corpo vai ficando mais forte, a energia vai sendo usada dentro do treinamento.
e vira um ciclo virtuoso, não vicioso, mas um ciclo virtuoso, né, de ambiente favorável ao emagrecimento. E adivinha, gente, é assim que a musculação funciona. É assim que a musculação funciona. E aí entram as endorfinas. Mais uma vez, vamos tocar nas endorfinas. As endorfinas são os tipos de... Por isso que as pessoas falam, né? Endorfinas. Você tá com quanto tempo de live aí? Caramba, 50 minutos já? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vocês percebem? Vocês percebem que ao mesmo tempo que é complexo, é simples de entender? Vocês percebem que ao mesmo tempo que é muito complexo, e vocês não enxergam o que está acontecendo, ela acontece e funciona? Consegue entender isso? Então, esqueçam o gasto calórico, tá? Esqueçam o gasto calórico. É muito mais fácil você controlar gasto calórico na dieta do que dentro do exercício. Dentro de uma sessão de treinamento de força, você gasta em média aí 100 calorias, 190 calorias. Se ela for muito forte mesmo, 200 e pouquinho. Isso não importa. O que importa é toda essa sinalização e criação de ambiente perfeito para que você fique magro e forte. Seus hormônios funcionando muito bem, sua máquina muito bem ajustada, seu corpo forte, bem hidratado, se recuperando, aumentando o tamanho, aumentando secções transversas da musculatura, à medida que você lesiona o seu corpo, né, por ter um panorama hormonal, por estar com os hormônios em dia, conseguem recuperar, conseguem ajustar e tornar aquele músculo mais forte. O processo hipertrófico funciona assim. Gente, desculpa, tá? Tá bem complicado aqui. Só um pouquinho. Segura aí. Pode ficar ligado. Vai chegar lá. Não é uma tosse que vai me tirar de letra, não. E aí tem as endorfinas, que são um tipo de opioide, né? Um tipo de opioide. À medida que você se endorfina, você fica mais tolerante à dor. Sabe essa sensação de injúria que as pessoas sempre começam a treinar? Existem pessoas assim, começam a treinar e fazem, ai, tá doendo, ai, não aguento mais, ai, já tô cansado, ai, meu cérebro tá pedindo pra eu desistir. Né? São pessoas que têm baixa produção, né, desses hormônios endorfínicos, né? Endorfina. Ela não tolera dor, ela sempre está mal-humorada, sempre está com raiva. É sempre um tédio para ela. Então o exercício ele vai melhorando essas sensações e vai permitindo que você continue. Lembra do princípio da continuidade? Ele vai permitindo que você continue. Então a musculação é um mecânico perfeito. É o mecânico perfeito para você emagrecer seu corpo. Você não precisa de aeróbico, você não precisa suar. E por falar em aeróbico, que tal a gente passar uma ideia sobre aeróbico para você? E se eu te disser que a musculação é um ótimo aeróbico? Eu vou repetir, tá? Pra gente fechar essa ideia aqui. E eu vou para as perguntas de vocês. Se eu te disser que a musculação é um ótimo aeróbico, eu vou entrar aqui nas perguntas de vocês aqui. Vão assassinando aí o que eu estou dizendo aqui agora. Assimilem o que eu estou dizendo para vocês aqui agora, tá? Não vai ser uma pergunta agora, é uma afirmação. A musculação é um ótimo aeróbico. E agora eu vou explicar para vocês o que é aeróbico, para vocês entenderem por que a musculação é um ótimo aeróbico. Tudo bem assim? Diretor, você está entendendo tudo que eu estou falando aí? Tá, né, velho? Tá, velho? Trabalhando e aprendendo. Beleza, vamos lá. O que é, pela misericórdia de Deus, aeróbico? Para você saber o que é aeróbico, você precisa entender que existem zonas de treinamento. Zonas de treinamento anaeróbico, zonas de treinamento aeróbico, enfim, existe uma série de zonas. Eu não vou falar sobre cada zona, não vou, vocês não precisam saber disso. Vocês precisam saber que para você estar em zona aeróbica, em zona de treinamento aeróbico, existe uma frequência cardíaca específica e existe um gasto de oxigênio muito específico para aquela zona. Se estiver extremamente intenso, você está em uma zona. Se estiver de moderado a forte, você está em outra zona, com outro consumo de oxigênio, com a outra frequência cardíaca. Então, basicamente, para vocês entenderem, para a gente simplificar esse linguajar aqui, você está em trabalho aeróbico quando você está em uma zona de batimento cardíaco e um consumo regular de oxigênio, né, que está mensurado justamente aqui, ó, pela frequência cardíaca. Então, se raciocina comigo, e qual é essa zona? Deixa eu falar a conta para você. Você pega assim, ó, frequência cardíaca, meu Deus do céu. Bom, vamos lá.
Frequência cardíaca de treinamento é igual a frequência máxima menos a frequência reserva vezes a intensidade mais a frequência reserva. Beleza, vocês entendem que é uma fórmula, a gente não precisa explicar ela, mas é assim que você calcula uma zona de treinamento. Você pega essas frequências, calcula com a intensidade, vê o tempo de duração e diz, ó, você está nessa zona de treinamento aqui, porque a fórmula diz isso. E geralmente essa zona de trabalho aeróbico aí fica ali entre 65% e 80% ali da sua capacidade. Estou botando bem abrangente assim, mas ainda é um pouquinho menor talvez. Mas enfim, depende do autor. Então imagine que você está entre 65% e 80%. Bruno, 65% e 80% de quê, macho? Falei igual cearense agora. 65% e 80% de quê? De quê? Não entendi o que você quis dizer com isso. 65%, de 65% a 80% do seu VO2 máximo. Não entendi nada ainda. Bulhufas. Então, para estar numa zona aeróbica, eu tenho que estar entre 65% e 80% de um negócio que você chama de VO2. O que é VO2? Vou simplificar também VO2, né? VO2, o seu VO2 máximo é a sua capacidade, é a capacidade que o seu corpo tem, né, de absorver e de entregar para você oxigênio. Entender. Existe um termozinho conceitual na literatura, mas vamos simplificar. É a sua capacidade de oxigenar o seu corpo, né? A sua capacidade máxima de respirar e dizer, tem ar. Eu estou ali no limite. Se eu sei que 100% é isso, entre 65% e 80% é aqui. Então aqui eu estou em zona aeróbica, eu estou em trabalho aeróbico aqui. E o que é que caracteriza esse trabalho aeróbico? Quais são as reações do corpo a esse trabalho aeróbico? Maior produção de mitocôndrias, porque é lá nas mitocôndrias que os ácidos graxos são ajustados, que os ácidos graxos são quebrados e transformados em água e CO2. É assim que essa gordura sai do seu corpo. Então você precisa que as suas proteínas mitocondriais não pulem a aula de biologia. Escuta, fica aqui. Então você precisa que haja uma maior produção de proteínas mitocondriais para que haja uma biogênese. O que danado é biogênese? Para que haja a produção de mais mitocôndrias, para que elas deem cria, para que você tenha um maior número de mitocôndrias no seu corpo. É elas que farão o trabalho ótimo para você. Elas, o processo de emagrecimento e de queima de gordura passa por elas. É por isso que o treinamento aeróbico é tão prescrito para vocês, porque existe de fato essa entrega lá. Mas adivinha? Olha que maravilha! A musculação faz a mesma coisa. A mesmíssima coisa. E em quase todos os pontos, ainda melhor. A gente não vai entrar na aula de bioquímica aqui, mas você precisa saber disso. Você precisa saber disso. A musculação faz isso, da mesma maneira que o aeróbico faz. Ela te deixa numa zona de trabalho de 65% a 80% do seu VO2 máximo. Dá para ficar sem ar, aquela sensação que você tem na esteira, sabe, menina? Você tem no elíptico, você procura o ar e não vem. Dá para ter lá embaixo também. Contanto que a intensidade e o volume esteja ajustado para você. Faz sentido para você, diretor, isso aí? Você entendeu? Então, o que vocês precisam saber? A musculação é o ótimo aeróbico, porque é aeróbico. O que determina se é aeróbico é uma zona de trabalho cardíaco. É uma zona de uso de oxigênio. Não é a esteira, caramba! Não é a esteira, não criaram a esteira para dizer que aeróbico era esteira. O nome aeróbico é uma zona de trabalho. Isso é fisiologia, não é equipamento. Não é equipamento. Você não precisa de um equipamento para dizer que está trabalhando aerobicamente. Você precisa estar com a frequência no ponto. Com o uso de oxigênio no ponto. Aí você está trabalhando em uma zona aeróbica. Às vezes sim, às vezes não. Depende da intensidade, depende do intervalo. Depende de muita coisa. São essas variáveis, é esse ajuste fino do treinador que faz com que você, né, além de ganhar força, além de ficar forte, além de sinalizar aquela série de hormônios, trabalhe em zona aeróbica também. Adivinha? Tudo junto, num pacote só. É igual aquele Clear. É 3 em 1. É shampoo, condicionador, hidratante. A musculação faz tudo isso pra você. Essas analogias são doidas na minha cabeça. Vocês conseguem entender que vocês não precisam fazer 20 coisas, vocês não precisam passar 1 hora na musculação. Depois tem que ter o cardio.
Ah, Bruno, você está dizendo que não tem que ter cardio? Não, não para você, não para esse momento, não para o ajuste estético do seu físico. Não, não, 1000 vezes não. Então, em que momento entra o aeróbico? O aeróbico vai entrar no momento em que você não conseguir mais gerar déficit suficiente na dieta. Por exemplo, eu estou nesse ponto agora. Lembra que o Matheus falou ontem sobre modulação? Que a dieta ela sobe, que a dieta ela desce. Existem momentos que você vai estar comendo mais, porque a gente precisa fazer com que o seu metabolismo volte, né? Com o processo de lipólise, que você volte a queimar gordura, porque é uma tendência natural de que seu metabolismo desça e se adapte ao gasto calórico. Se você está comendo muito pouco, você emagrece por um determinado período, mas depois o seu corpo desacelera e deixa você mais lento. Para quê? Para que a homeostase equilibre o troço ali, você não acabe matando aquele organismo por ausência de comida. Aí chega um momento que você tem que comer mais. Aí você volta a comer mais, aí você volta a emagrecer. Porque vai fazendo isso aqui, ó. O treinamento é da mesma forma. Imagina que... Vou fechar a ideia agora que vocês vão entender. Fica comigo aqui. Imagina que você já está no limite da sua dieta. Você já está com um certo déficit ali bem acentuado. Você está ali, putz, eu sinto uma fomezinha, tem que ligar para o nutricionista. E aí você está treinando musculação muito bem. Na medida do possível. Até porque, quando eu digo muito bem, é a dieta que dita o ritmo do treino. Porque se você não comeu, você pode estar nas melhores das intenções. Você vai estar fadigado, você já vai chegar cansado na academia. Você chega indisposto. Você faz 2, 3 séries e já cansa. Por quê? Porque não tem energia. Tem comida. Então imagine que você está comendo de maneira moderada, a energia ainda está boa, você está com um déficitzinho bacana, e aí a máquina está funcionando 100%. Só que você já está no limite. Você já está no limite. Seja a injúria que você está gerando para o seu corpo, o desconforto que você está gerando para ele, a adaptação que está sendo cobrada dele já é grande. Porque o déficit alimentar já gera isso e a musculação já gera isso. Ou seja, o corpo já está no limite, a máquina já está trabalhando ali, ó, com quase 100% da sua capacidade de queima de gordura. Aí o que é que tu faz? Ela já está doida para adaptar. O seu corpo já está doido para, ó, frear o processo de emagrecimento. Aí o que é que você faz? Pão, bota o cardio. Pronto, diretor. Fechou o caixão. Fechou o caixão. Vocês entendem? Ou seja, você já estava no limite, seu corpo já estava querendo puxar seu metabolismo para baixo, ajustar, fazer com que você economizasse energia, parar de emagrecer você, ou seja, de dispersar a reserva energética dele, porque isso aqui é reserva energética, ou seja, o corpo mantém aqui por uma questão de sobrevivência mesmo. Aí você vai lá e adiciona mais um desgaste, mais uma injúria e mais um déficit. Ou seja, quando você aumenta o déficit, ele faz, beleza. Acabou a negociação com você, meu filho. Acabou. Não quero mais negociar com você, não. Parou. Parou. Fechei o fornecimento de gordura. Não vamos queimar mais porra nenhuma disso aqui. Vocês entendem? Então, existe um ponto em que o cardio entra. Mas ele entra para acabamento de físico. A gente não vai entrar nesse detalhe agora porque geralmente os atletas fazem isso. Mas para você, que precisa deixar seu corpo feminino, bonito, barriga sequinha, pro vestido cair legal, ombro bacana, bumbum durinho, a perna com pouca celulite ali. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu acho lindo. Juro que eu acho a perna bonita. Mulher tem que ter, é normal que a mulher tenha um pouco de celulite. Eu tenho um pouco de celulite. Mas digamos que você queira deixar aceitável, né? Para colocar aquela short, aquele biquíni, sei lá, não sei qual é o teu motivo. Você não precisa fazer isso. Tá? Você não precisa gerar mais um desgaste. Você controla, é muito melhor controlar esse desgaste, voltando a comer, eu tirando um pouquinho mais de uma refeição, do que gerando outra injúria mecânica, um outro desgaste fisiológico dentro do treinamento, principalmente no aeróbico. E principalmente quando você não sabe controlar a intensidade do aeróbico. Vocês sobem numa esteira, a maioria de vocês ficam parecendo uns hamsters lá, ficam 1 hora naquele troço, não sabem em qual intensidade estão, por quanto tempo vão ficar naquela intensidade, acaba gerando um desgaste acentuado do corpo e o corpo vai lá e freia o processo que até então estava correndo regularmente. É basicamente assim que vocês pegam o aeróbico e inserem de maneira errada no teu programa de treinamento e freiam o processo de emagrecimento. Se o déficit for acentuado, se o déficit é energético, se a dieta estiver curta, você não deve incluir aeróbico dessa maneira. No momento de ganhos hipertróficos, o aeróbico pode entrar. Olha, no momento que o aeróbico entra bem. Existe comida abundante, o corpo está trabalhando folgado, né? O corpo está trabalhando folgado, existe superávit, ou seja, está sobrando caloria no seu dia, haverá um pequeno acúmulo de gordura e você vai lá e joga o cardio, né? Contrabalanceando, ganhando outras valências físicas. O cardio entra bem em algum momento, mas não no processo que vocês estão. Na maioria do tempo vocês vão estar
com um déficit calórico moderado ali. Por quê? Para ficarem magras, para ficarem bonitas, enfim. E aí, em determinada fase, quando você for fazer um ganho de massa, né? Quando você subir, quando o seu nutricionista ajustar, você bate um papo com o seu personal trainer, com o seu orientador e fala, ó, o seguinte, ele aumentou aqui, eu tô com superávit, eu tô comendo muito carboidrato, assim, assado, tô com muita energia. O que é que a gente faz? Adiciona estresse metabólico no treinamento. Tudo bem, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Agora não do jeito que vocês fazem. Vocês conseguem entender isso aí? A gente fechou essa ideia? Então, Bruno, agora que você já sabe qual é basicamente a hora de jogar o cardio, que não precisa jogar ele em quase nenhum momento da sua preparação, não cabe aquela pergunta, bateu na câmera aí, hein, diretor? Não cabe aquela pergunta, dá uma ajustadazinha aí, dá uma ajustada pra mim aí, pra ficar legal. Ficou meio assim. Isso, ajusta aí pra mim. Então, por isso que essa pergunta que vocês fazem, faça o cardio antes ou depois? Nem antes nem depois, caramba. Nem antes nem depois, você já sabe que não precisa fazer. Se a finalidade for estética. Se existir uma necessidade específica para melhorar o seu condicionamento cardiorrespiratório, o cardio entra. A gente está acertado isso aqui? Então, se a necessidade for estética, se você quiser emagrecer, se você quiser ficar forte, você não precisa em cardio boa parte do seu ajuste, da sua periodização. Beleza assim? Você consegue fazer isso muito bem, né, sendo obeso ou não obesa, com a musculação e com o ajuste dietético. Tranquilo até aí? Então essa pergunta não faz sentido. Faço o cardio antes ou depois? Nem antes nem depois. E quando que eu faço? Quando eu estiver em superávit, quando for o momento. Não é o momento. Beleza assim? Tô tranquilo? Vamos para as perguntas aqui, pra gente fechar essa ideia? Vamos lá. Abrir as perguntas de vocês. A Verônica falou aqui, salão de musculação é igual consultório terapêutico. Tá triste? Vai. Tá de TPM? Vai. É isso aí, é onde entram... É isso aí, Vanessa. É onde entram as catecolaminas, as endorfinas, né? Esses hormônios de bem-estar. Às vezes a sessão tá um desespero, mas depois bate uma sensação, sabe? Bacana. Você está energizado, está relaxado, está pronto para o seu dia, né? Está pronta para o seu dia. Então isso que a Vanessa aqui falou tem muito sentido. Como sei se o volume está alto? Se eu ainda estiver sentindo dor... Peraí, como sei que o volume está alto? Interrogação. Se eu ainda estiver sentindo dor, independente da intensidade, significa que não me recuperou? É provável que sim. Se a dor for extrema, é provável que o músculo ainda esteja trabalhando para se recuperar. Tá? E como você sabe que o volume está alto? Você precisa conversar com o seu professor. Vamos dar uma ideia aqui? Eu não sei seu nível de treinamento. Eu não sei, eu estou vendo aqui que é a Mix Gamer 07. Eu não conheço você, eu não sei se você é um iniciante, quanto tempo você pratica musculação, o nível das suas capacidades físicas, então não consigo dizer se o volume está alto ou baixo para você. Uma pergunta um pouco aberta como essa aqui. Mas se você é um indivíduo avançado, o volume semanal aí para membros inferiores é entre 30 e 40 séries. Como você sabe que está alto? Quando você extrapola esse teto aí, você sabe que está alto. Ou a possibilidade de você saber se está alto também, justamente pelo tempo de recuperação. Se você está passando 3, 4, 5 dias, significa que a intensidade e o volume do treino está inadequado para você. Tem que dar umas puladazinhas para baixo, né? Voltar umas casinhas, conversar com seu professor e dizer, ó, esse treino aqui está muito forte para mim. É assim que você descobre que o volume está alto. Dor extrema, desconforto e falta de recuperação. Sua pergunta foi muito boa, tá? É correto aumentar as cargas a cada treino? Depende, Raíssa. Depende. Se você sentir que a zona de trabalho proposta, digamos lá, eu propus pro Lucas aqui que a gente ia trabalhar hoje uma zona de 4 séries, 10 a 12 repetições. Tá? E aí eu sinto que o Lucas está mais disposto naquele dia, que a gente já vem treinando há 3, 4 semanas. E aí eu percebo que a carga dele está ficando leve, que ele está ficando fora da zona de treinamento. Como é que eu sei que ele está ficando fora da zona de treinamento? Porque ele termina a 12ª repetição do mesmo jeito que ele começou a primeira. Tá? Sem a menor pausa, sem a menor dificuldade, ele vai lá e coloca a carga. Ou seja, se eu pedisse mais 10 repetições, ainda saía, ou seja, a carga está baixa. Como que eu faço progressão? Eu boto uma anilha de 5 ou de 10? Eu vou lá e boto qualquer anilha? Não, eu geralmente pego a carga que está sendo movida e calculo ali entre 10% e 20% e faço esse ajuste. Ou seja, se eu tenho 30... Vocês somem a barra do supino, que geralmente tem 20, a olímpica, bota 10 e 10, tem 40 quilos ali. Se eu quero fazer uma progressão de carga moderada e segura, o que é que eu faço? Coloco mais 2 de cada lado, 2 de cada lado, vou aumentando de 10% e 20% até que eu chegue e deixe Lucas na zona proposta.
que ele termina a 12ª repetição bem ali no limite, ó, comigo lá, ó. Opa, cai, não cai, vou lá, puxa a barra e a gente ficou dentro da zona de treinamento. É assim basicamente que você avalia se deve progredir de carga ou não. Existem outros critérios, mas eu teria que saber, né, qual é o seu nível de treinamento, quanto tempo você está fazendo. É bem complicado dizer, fechar um diagnóstico se eu não te conheço. Mas é basicamente assim, tá? Boa sua pergunta. Essa live ficará salva aqui no canal? Ficará. Ficará salva por um tempo determinado. Depois ela sai daqui. Tá bom? Ficará. É provável que eu deixe ela até domingo. Domingo, amanhã. Tá? Então assista. Vamos lá. Papito, tem possibilidade de, através do treino, eu usar um tipo específico de macronutriente? Vou repetir aqui, né? Papito, tem a possibilidade de, através do treino, eu usar um tipo específico de macronutriente? Exemplo, fazer um treino que deixa mais específico, use carboidrato, lipídio, proteína? Não, a gente falou isso ontem, Isabela. A gente falou ontem que o importante é que você consiga bater todos os macros previstos, né, para o momento que você está, para o teu objetivo. Você quer emagrecer? Existe um número X de carboidrato, proteínas e lipídios que o nutricionista vai ajustar na tua dieta. Não é o treino que puxa a dieta, é a dieta, que é o suporte energético que dá ritmo ao treino. Então é interessante que o seu nutricionista e o seu personal, é por isso que eu gosto muito que minhas alunas estejam com o Matheus, porque a gente se fala todo dia, né? Além de ser paciente dele também, a gente consegue se falar. Diz, essa aluna estou aqui, cara, ela está com 1.800 calorias, vai ficar um pouquinho apertado para ela. Aí imagina que na minha periodização, na minha programação para ela, a gente ia entrar numa zona de força agora, eu ia trabalhar força com ela. Eu vou ter que mudar. A energia vai estar comprometida. Como é que eu chego para uma pessoa que está com déficit calórico muito acentuado, eu estou aqui agora, com déficit calórico acentuado e vou trabalhar força máxima com ela? Não vai render. Você entende, Isabela? Não vai render. Então a dieta, imagina, vamos fazer uma analogia para vocês entenderem aqui. Imagina a cidade, eu não sei em que cidade, né, de que cidade vocês são. Mas imagina você, está vendo isso através de uma gravação agora, não sei em que local do país você mora. Você vai viajar no final de semana, vai pegar o seu carro e vai para uma cidade que tem uma distância de 500 km, né, de onde você reside. 500 km. E o seu carro é um Uno, ou uma BMW, seja lá qual for o carro que você tem. Primeira coisa que você faz é provisionar, né? É provisionar meios para que o carro chegue até o fim. E como é que você provisiona isso? Primeiro tem dinheiro, segundo você enche o tanque. Aí a pergunta que você faz é, se você não é uma pessoa que tem o hábito de estar com o tanque cheio direto, tá? E tanque cheio direto na gente aqui significa acúmulo de gordura. Se eu vou a 500 km e o meu carro faz 10 km com litro, eu preciso de X litros. Para X litros, eu preciso de R$600. Um exemplo. Então você provisiona o seu carro para a viagem. No treinamento é a mesma coisa. Se eu quero chegar no objetivo, eu provisiono. E quando eu provisiono, eu sei que tipo de esforço eu consigo fazer. Eu não posso propor para a minha aluna que ela fique treinando de 5 a 7 repetições com carga máxima quando ela está com 1.500 calorias. Alguns podem conseguir? Alguns podem conseguir. Esse é muito individual. Mas é provável que boa parte delas já esteja naquele período de indisposição, né? Baixa energia, pouca força. Então a dieta ela vai ditando o ritmo do treino e a periodização ela tem que ser ajustada para o momento que aquela pessoa está vivendo. Imagina que você está com um puta problema pessoal, sua mãe faleceu, aí eu chego e vou puxar um treino extremamente, né, metabólico com você, vou colocar 20 repetições, intervalo curto. Caramba, acabou de perder o pai. Você entende? Então assim, tô dando um exemplo, tá, gente? Então assim, o ritmo de treino é ditado por muitos fatores externos e alheio ao próprio treino. Beleza assim? Vamos lá. Tá, a pergunta que rolou aqui agora. Essa foi boa, hein? Como posso fazer isso? Beleza, respondi, né, Isabela? A máscara prejudica a ventilação de oxigênio? Se eu respondo agora, eu vou ser cancelado se eu responder, né, velho? Vou responder. Primeiro, né? Todo respeito, a máscara é um atentado à minha inteligência, que já não é muita, né? Vocês estão atentando, né? As organizações aí, que a gente sabe. Faz muito sentido, mas vamos à pergunta. Claro que atrapalha. Vou usar o exemplo do carro de novo. Fica fácil. Às vezes a gente não entende com a gente, mas com o carro fica fácil. Pegue o radiador. Se você não sabe o que é o radiador
é aquela parte da frente que ventila o motor para que ele não bata. É onde fica a água do motor, sabe? E quando a água falta, o motor superaquece e racha o bloco do motor, o carro para. A mesma coisa, ó. O radiador do ser humano é isso aqui, ó. É por aqui que você resfria o seu corpo. É respirando que você controla a temperatura do seu corpo, né? É através disso aqui. À medida que eu fecho, eu aumento meu débito cardíaco. Eu aumento o trabalho do meu órgão cardíaco. Eu altero a minha circulação sanguínea. Ou seja, eu coloco ele numa situação extremamente desconfortável para que o sangue, né, seja oxigenado e para que esse oxigênio chegue aos órgãos. Consegue entender? Não é natural, é óbvio que prejudica. Isso não deveria estar sendo feito dessa forma. Mas tudo bem. Vamos lá. Pronto, acho que foi isso. A gente está com 1h23. Eu espero que boa parte tenha sido entendida por vocês. A gente passou pelos princípios da sobrecarga. Vocês entendem agora como é que pode ser feita a divisão de treino. Vocês precisam entender, vocês são iniciantes, intermediários, porque é o seu nível de treinamento que define basicamente como vai ser a tua divisão de treino. Vocês conseguiram entender a relação entre volume e intensidade e como elas sobem e descem à medida que o aporte calórico é modificado lá fora. Vocês conseguiram entender também que a musculação, por si só, é um ótimo emagrecedor, que você não precisa fazer aeróbico. Ela é um ótimo aeróbico. E o que importa, de fato, no treinamento de força é a sinalização hormonal e o quanto tempo você se expõe a esse quadro ótimo de hormônios. Então, é basicamente assim que você constrói um shape magro, estético, bonito e forte através da musculação e só da musculação. Bruno, só da musculação e o CrossFit. E o CrossFit, diretor? Como é que é o CrossFit? Vocês percebem que, independente da modalidade, existe um princípio igual entre musculação e CrossFit? Lembra dos princípios que a gente falou lá no início? Quais são os princípios? Igual o professor perguntando para os alunos. Quais são os princípios? Coloca aí nos comentários aí. Quais são os princípios? A gente falou qual é o princípio? Principal. É o princípio da sobrecarga. Existe sobrecarga no CrossFit, diretor? Sim ou não? Existe, gente. Existe. Existe sobrecarga. Existe carga crescente. Existe periodização. Seu corpo está sendo... a sua musculatura está sendo lesada. Está sendo danificada. Exigirá recuperação. Exigirá boa alimentação. Exigirá descanso. É tudo igual. O que é que muda lá em cima é o método. É como a coisa é feita. Mas a base é mantida. Então, Bruno, musculação ou CrossFit? O que você conseguir fazer por mais tempo, minha flor. Simples assim. É o que você conseguir fazer por mais tempo. A pergunta é, você está fazendo ou não está? Geralmente quem faz essa pergunta não está fazendo nenhum nem outro. Ela está divagando ali. Eu quero passar. Porque os princípios são mantidos. O que muda é só o método. É a maneira como a coisa é trabalhada com você. Como a sobrecarga é imposta a você. Tempo, intervalo, essas coisas mudam. Mas o princípio é mantido. Então, tanto faz se você vai fazer musculação ou CrossFit. Só faça. E faça pelo maior tempo possível. Com a maior frequência possível. É na permanência que está o segredo. Os métodos variam. Mantém a base, mas é na permanência que a coisa acontece. E é sobre permanência, sobre hábitos, sobre comportamento que eu quero conversar com você amanhã. Beleza? Então a gente se vê na terceira aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa os comentários aí. Me marca no Instagram. Se você ainda não me segue lá. E amanhã a gente vai quebrar tudo aqui de novo. Beleza? Fechado assim? Diretor, aquela música de fundo aí e valeu, gente!